A gente vai falar com o prefeito. O prefeito vai aparecer aqui no vídeo para mim? Vamos tentar falar. Aqui está o prefeito, Roberto Justo. Primeiro, Justus, é um prazer falar com o senhor. Eu tenho lhe acompanhado, até comentei com a Diana, eu sou um cara que eu não faço nada na vida, prefeito. Eu fico a tarde inteira assistindo jornal, um monte de coisa, e cada canal que eu vou eu encontro o senhor. Graças a Deus, né? Graças a Deus que eu tenho encontrado o senhor, porque a imprensa nacional tem lhe procurado muito, não só pelo fato de o senhor ter sobrevivido, graças a Deus, né, a essa tragédia que assolou o litoral do Paraná, mas por tudo que está envolvendo a situação do município de Guaratuba. E a gente estava mostrando agora, ao vivo aqui, prefeito, o trânsito, o caos que está em Matinhos e que está em Guaratuba também. É difícil de arrumar uma solução diante de tudo que aconteceu. Eu gostaria de saber se há alguma possibilidade de alguma medida ou a questão é o ferry-boat mesmo, não tem o plano B nesse momento. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos que acompanham a TVCI. Você dizia, realmente, eu estou ainda vivendo um momento muito difícil, porque desde o momento em que houve a tragédia até agora é uma correria, o fato da gente estar à frente da gestão municipal não nos dá o direito de se recolher nesse momento, então a gente tem atendido toda a imprensa, tem buscado dar todo o apoio a todas as pessoas que foram atingidas, não só pelo deslizamento, como também pelas inundações, especialmente na área rural. E agora este problema, nós tivemos também uma situação ali, um risco de desabastecimento, que foi prontamente atendido através da Secretaria Estadual de Saúde, a pedido do governador Ratinho Júnior, e agora esta situação da travessia, né? Eu ontem estive em Curitiba, falei com o secretário-chefe da Casa Civil, me reuni com ele, o Ortega, junto com o Comando-Geral da Polícia Militar, Coronel Hudson, junto com o chefe da Defesa Civil, o Coronel Fernando, e também reunido por telefone com o secretário de Infraestrutura e Logística. Para quê? Justamente para discutir essa questão dos caminhões na cidade, da fila. Conversei, inclusive, eu fui agradecer o apoio do prefeito Greca, aqui da nossa capital, que fez uma ação de voluntariado aqui para a gente. E também conversamos um pouco sobre a situação da fila, né? E nós ontem, assim, Guaratuba, eu posso dizer para todos, era um grande estacionamento de caminhões. Mas tão logo após essa reunião, a Polícia Militar, que já vinha fazendo um bom trabalho para garantir a ordem na cidade, você pode ter certeza que nós precisávamos desse apoio para que pelo menos a fila fosse respeitada. Havia também um descontentamento muito grande por parte dos caminhoneiros que precisavam se alimentar, precisavam, enfim, tomar um banho e ter alguma condição ali de permanecer ali na fila, né? Então tivemos naquele momento um atendimento muito especial por parte da Polícia Militar, mas o que aconteceu foi que todo o movimento da 376 foi desviado para dentro de Guaratuba, e aí pode ser com ponte, sem ponte, com balsa, com ferry-boat, não tem a menor condição da gente absorver toda essa demanda, né? A solução encontrada, junto com todas essas autoridades, foi de fazer uma retenção ali no posto rodoviário da Polícia Rodoviária Estadual ali do Coroados, e aí, na sequência, uma estratégia de horários diferenciados para escoar todos esses veículos, especialmente os caminhões, ao longo do dia. Ontem já melhorou um pouquinho, hoje a coisa já avançou bastante, e acredito que até amanhã, pelo menos, o trânsito de Guaratuba está em ordem.
Certo. Bom, prefeito, até o senhor acabou tocando no assunto, porque há um problema, claro, de desabastecimento, os caminhões ficam parados nas rodovias. Aqui em Paranaguá mesmo chegou a faltar vacina, porque os caminhões ficaram parados na estrada, não tinha como passar. E acredito que aí em Guaratuba deva ter acontecido algo semelhante, é isso que eu gostaria de saber do senhor, não só com relação a vacinas, mas a tudo, né? Mercados, combustível, o dia a dia da cidade está sendo afetado ou ainda não chegou a esse ponto? Não, foi afetado. Você veja, por exemplo, nós sabemos que frutas, verduras, esses produtos perecíveis, basicamente, nós somos abastecidos diariamente por caminhões que vão até o Ceasa, né? Sem acesso ao Ceasa, o produto falta no dia seguinte, né? E assim, o combustível, o estoque de combustível de Guaratuba é para 2, 3 dias. Nós vivemos isso nessa situação aí dos bloqueios feitos depois das eleições. Então, até mesmo por conta da experiência com esses bloqueios anteriores e toda a questão das barreiras de Covid e tudo mais, nós já estávamos em condições de ter uma estratégia e impedir que faltasse completamente qualquer tipo de produto. O apoio imediato da Secretaria de Saúde em relação a medicamentos e próprios médicos que moram na região metropolitana e fazem plantões aqui foi fundamental para que a gente não sofresse mais com isso. Agora, se veja, eu fui para Curitiba ontem cedinho e a gente viu uma fila enorme de caminhões descendo a 277. Por quê? Porque todo esse movimento do porto ficou represado ali pelo menos uns 3 dias, e aí quando foi liberada a pista, foi todo mundo para lá, né? Então foi mais ou menos o que aconteceu aqui em Guaratuba com a 376. As pessoas acreditaram que poderiam passar, que teriam uma facilidade de passar por Guaratuba e acessar a 277 pela balsa, o que obviamente não é possível, e aí nós vivemos esse problema todo. Eu posso afirmar para você e para todos que estão nos assistindo, Tony, que até amanhã essa questão das filas vai estar bem mais tranquila, né? E até por uma informação do secretário Furiati, da Infraestrutura e Logística, a partir do dia 15 de dezembro serão liberados os outros 2 atracadouros aqui da balsa que estavam interditados para a recuperação, e isso vai tornar a travessia mais eficiente, até porque daí o serviço será prestado com 100% da sua capacidade, né? Então, é um momento que eu acredito que está aí no seu final, e gostaria, inclusive, de tranquilizar os turistas, né? Este é um pedido que nós recebemos agora do setor hoteleiro, enfim, de todos os agentes aqui de turismo, que já a partir do dia 15, a gente já vai ter a 376, a informação que eu recebi é que ela será liberada em 48 horas, né? Então, o trânsito sendo retomado, ainda que parcialmente, na 376, com os atracadores sendo liberados na balsa, e o serviço lá de remoção da pedra na 277, a gente retoma a nossa normalidade em poucos dias e garante para o turista uma temporada de verão segura e mais tranquila. Bom, prefeito, quero até aproveitar a sua participação para agradecer a grande audiência nossa em Guaratuba. Tenho recebido muitas mensagens diariamente e, para encerrar, eu não poderia deixar de perguntar e tocar no assunto com o senhor. Eu que lhe conheço e pelo respeito que eu tenho ao senhor, pela autoridade que o senhor é e pelo que o senhor representa a cidade de Guaratuba, eu não posso deixar de citar uma coisa aqui. O seu abatimento é visível. O senhor está abatido desde o primeiro dia e nem poderia ser de forma diferente.
por tudo que tudo que aconteceu. Eu fico imaginando aquele momento que o senhor, o seu colega, acho que era o seu motorista que estava junto, e de repente acontece toda aquela situação. E o senhor, como liderança política, como prefeito da cidade, vivendo todo esse estresse, porque não tem como não ser dessa forma. A gente tem imagens daqui a pouquinho do seu carro aí, que graças a Deus, né, o senhor acabou sobrevivendo. Eu queria que o senhor citasse, para a gente encerrar rapidamente, o que o senhor viveu naquele momento, no momento que aconteceu tudo. Foi possível observar se tinha muitos carros na pista? Porque esse é o grande ponto, né, prefeito? A gente não sabe o número de carros exatamente, já foi falado em 30 pessoas, a possibilidade de 30 pessoas mortas, já chegou a 50, agora já baixou bastante o número. O que o senhor viveu naquele momento? Queria que o senhor contasse para a gente aqui, para a TVCI, prefeito. Tony, eu afirmo que nós estávamos todos parados, né? Ninguém estava passando por ali. Houve um bloqueio na pista e nós estávamos aguardando para que esse bloqueio fosse desfeito para que a gente pudesse seguir viagem. Então, no sentido sul, havia uma pista só liberada e estávamos em fila, né? Os carros que estavam atrás de mim, quando saí do carro não vi mais nada, eu só vi aquela montanha de lama, pedra e árvore atrás do meu carro. Eu imagino, inclusive, que eu tenha sido projetado não só para outra pista, mas também para frente, porque nós deslizamos bastante por sobre aquela montanha de lama, né? E na outra pista, eu tenho certeza também, ali são 3 pistas, mas eu tenho certeza que pelo menos 2 pistas estavam também com o trânsito parado. Havia aquele caminhão grande que está tombado ali, que estava tombado, que todo mundo registrou. Então, essas pessoas... E não tinha carro vazio, né? Então, a gente sabe que teve muitas pessoas que foram atingidas. Eu fico muito feliz em saber que, além de mim, outras pessoas foram resgatadas, sobreviveram, e que o número, que aquela previsão de óbitos, ele só diminui, né? A gente lamenta e se solidariza com as famílias das 2 pessoas que não tiveram a mesma sorte, né? E espera que esse número fique mesmo em 2, né? Eu sinto, sabe, Tony, que falta uma lista com os nomes das pessoas desaparecidas, para a gente não ter que ficar trabalhando só com hipóteses, né? As famílias dessas pessoas devem ter procurado os responsáveis, as autoridades que estão à frente desse resgate e passado esses nomes. E aí a gente poderia ter uma ideia mais aproximada de quantas pessoas nós estamos procurando e falando, né? E essa questão que se falou do trauma, realmente eu ainda estou vivendo, sabe, Tony? Eu não parei, eu não consegui dormir, eu sei da minha responsabilidade em atender a imprensa, em trazer as informações e, ao mesmo tempo, atender a essas ocorrências. Não tanto o resgate, porque isso foge da nossa alçada. Guaratuba é uma cidade relativamente pequena e, portanto, a gente não tem estrutura, equipe para isso. Está tudo nas mãos do governo do estado, da concessionária, da polícia, da defesa civil, mas principalmente, e aí cabe o nosso trabalho mais direto, no atendimento às famílias da área rural que tiveram as suas casas inundadas, nessa administração da questão aí da fila na cidade, no trânsito da cidade, na cobrança, que foi que eu fui fazer em Curitiba, do DER, da Secretaria de Infraestrutura e Logística, em relação à eficiência da balsa, né, da travessia, com essa resposta vindo agora de que a partir do dia 15 tudo se regulariza. Se Deus quiser, a gente nunca mais vai ter aquelas filas em que as pessoas esperam horas para atravessar a nossa Bahia, né?
no trabalho também de acompanhamento da licitação e para que seja dada a ordem de serviço para a construção da ponte, enfim. Isso tem nos tomado aí bastante tempo e impedido que a gente tenha aquele momento para que a ficha caia, né? Para que a ficha caia, para que a gente absorva tudo isso e tente o quanto antes retomar uma rotina. Eu digo, Tony, que aquele Roberto que entrou naquele carro não existe mais. Saiu de lá um outro Roberto com uma outra visão de vida, com uma outra postura, mas a gente realmente precisa... Eu preciso de um tempo. Eu quero ver se eu consigo arranjar um tempo para ficar com a minha família, absorver melhor tudo isso que aconteceu e voltar com aquele brilho no olho, com aquele gás, com aquela disposição que a gente sempre teve para cuidar da nossa gente. Prefeito, muito obrigado pelo fato do senhor ter disponibilizado esse tempo. O senhor trouxe informações novas também para a gente, informações importantes para o povo guaratubano, e que Deus lhe abençoe, né, a pessoa que estava com o senhor, e que o senhor se recupere, que não é fácil, a gente entende perfeitamente, não precisa ser psicólogo para entender que o senhor precisa de um tempo para poder se recuperar e, como o senhor mesmo disse, voltar a ser aquele Roberto Justus que todo mundo conhece. E Deus lhe abençoe, prefeito. Muito obrigado, viu, meu querido? Amém, Tony. Muito obrigado, abraço a todos e agradeço as orações e as palavras de conforto de todo mundo que entrou em contato aqui com a gente também. Um abraço, prefeito. E tá aí uma coisa que o prefeito estava tocando, só para encerrar aqui, que a gente está super atrasado, mas foi uma entrevista importante. Aquilo, em determinado momento do programa ontem, eu comentei aqui que vai chegar um momento que as famílias vão ter que correr atrás para ver, pô, não chegou, meu pai não chegou, o tio não chegou, a avó não chegou, a esposa não chegou, o marido não chegou. E isso começou a acontecer ontem. Eu estava acompanhando o noticiário o tempo inteiro e algumas famílias que imaginam que o seu ente querido estava naquele momento ali, começaram a procurar a polícia, começaram a procurar as forças de segurança e, como não apareceram em lugar nenhum essas pessoas, possivelmente estejam soterradas. É lamentável.